Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui na tela do NPC, do Núcleo Piratininga de Comunicação, por uma noite muito especial para todos nós, né, que é esse lançamento do livro da nossa Gisele, né? Gisele que mais do que uma autora, mais do que uma comunicadora, é a nossa cria, né? Cria do NPC. E eu trato a Gisele até como uma irmã mais velha, né? Nessa caminhada de comunicação popular, nessa caminhada de pessoas que estão engajados, envolvidos, porque ela passou pelo NPC antes de mim, né? E depois que eu entrei, eu ouvi muito falar do nome dela, conheci a trajetória dela de luta, o engajamento que ela tem no Cidadão da Maré, com as questões da rede de favelas. Então, é uma alegria poder compartilhar e acompanhar a luta a história de Gisele, né? Então, para a gente é mais do que um lançamento de um livro, é um ato de família que a gente está tendo aqui nessa noite, né? Gisele que lançou o livro Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré. E antes da gente prosseguir com a nossa live, com essa live de lançamento, a gente tem uma surpresa para todos vocês que estão nos assistindo nessa noite, porque agora, lá no site da livraria Granche, o livro da Gisele, Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré, está com um super desconto. Olha aí, hein? Então, enquanto a live estiver rolando, enquanto nós estivermos aqui dialogando, conversando, você pode acessar o link da livraria Grange, né? Não sei se a galera, não estou conseguindo ver se o pessoal está colocando aí. A gente que é o link da livraria Grange, onde você pode entrar, livrariagranche.com.br, e lá você pode fazer a encomenda do seu livro. Ou então, vocês podem acessar pelo número de telefone, código 21 99 628 3667. Código 21 99 628 3667. Então, é a maneira que vocês têm agora de poder adquirir esse livro com esse baita desconto de 20%. Então, enquanto nós estivermos aqui, vocês têm essa oportunidade de fazer a aquisição do livro da nossa Gi. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de saudar as pessoas que vão participar dessa mesa com a gente, né? Eu queria, antes de mais nada, estar saudando aqui a Cecília Coimbra. Ela é psicóloga, professora da UF e uma das fundadoras do grupo Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro. Cecília, o seu espaço para você fazer a sua saudação, dar o seu boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, porque, como você bem disse, isso não é somente um lançamento de um livro, isso para mim, né, para vocês também é uma questão de família, mas para mim isso é uma questão de militância, né? Eu estou com os meus 80 anos aqui, mas tenho até dificuldade de ficar muito tempo sentada, mas estamos aqui e estamos junto com vocês para tentar discutir o que foi aquele período de terror e o que está sendo hoje, né? Estamos juntos. Maravilha. Tela, né? Por enquanto tem sido a nossa realidade, mas seguimos com vigor e resistência até para isso. Eu gostaria também de saudar esse grande amigo, jornalista, também escritor, trabalha no Núcleo de Estudos de Políticas e Direitos Humanos da UFRJ, Pedro Barreto. Seja muito bem-vindo, meu amigo, à nossa roda de conversas. Obrigado, Euro. É uma satisfação enorme estar aqui. Quando eu recebi o convite, quase não acreditei. Muito legal estar aqui
participar. A Gisele é uma companheira também muito querida, faz um trabalho admirável e assim de uma coragem, de uma dedicação, de um comprometimento, de uma seriedade que eu aprendi a admirar desde que eu conheci ela e o trabalho dela à frente do nosso curso de extensão. A Gisele participa, né, várias edições. Esse ano vai estar também, né, Gisele? E você, Euro, e conhecer a professora Cecília Coimbra é uma enorme honra. Me sinto aqui quase que entre os Beatles aqui, eu diria. Maravilhoso. Vai ser uma noite maravilhosa, com certeza. Olha, se eu não me engano, além de ser uma mesa tipo dos Beatles, é quase uma mesa Flamengo antifascista isso aqui também, né? Se eu não me engano, porque afinal de contas, acho que todos que estamos aqui somos flamenguistas, né? Então é uma mesa de Flamengo antifascista. A Cecília ali, mais ou menos. Ô, Cecília, eu sei que a maré não tá boa pro nosso lado pra gente torcer pro nosso time. Mas o Flamengo é vermelho também, então a gente vai retomar as cores do nosso time de volta. O Flamengo há de ser nosso, do povo, mais uma vez. Vermelho e preto, né, meu? Vermelho e preto, isso aí. Então vamos retomar essas cores. E finalmente ela, né? O grande nome dessa noite, que a gente tem a honra de estar fazendo aqui o lançamento. Gisele, boa noite. A sua saudação para quem está assistindo a gente. Olá, boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Cecília, enfim, é para mim desde que eu iniciei na militância, na minha adolescência, referência de luta, de resistência, de vida, né? Principalmente essa palavra, né? Vida. A gente precisa falar muito sobre o direito à vida. O tempo inteiro a gente está lutando pelo direito à vida, né? Educação, por direitos, na educação, na saúde, enfim, toda a nossa luta na militância pelo direito à vida, na luta contra, enfim, o Estado que mata, pelo direito à vida da terra, pelo direito à vida, na luta pelo reconhecimento da favela ser parte da cidade, pelo direito à vida, né? E pelo direito também à vacina, também é pelo direito à vida, né? Então, para mim, estou super feliz de estar aqui. Era para estar vivo, né? Um ano atrás, esse nosso lançamento. Mas tudo bem, vamos com o que tem. E agradecer aí o Douglas, o Euro, o Pedro por estar aqui também. É um professor que admiro muito. O Mário, que também está aqui ajudando a gente. E vamos para o nosso papo aí. Agradecer também o NPC, né? A Claudinha Santiago, que está em todos os dias, reinventando, inventando e fazendo, né? Eu acho que esse é o segredo também da gente que tem a raiz, a gente só não, a gente fala só, a gente faz. E essa é uma característica do NPD, de estar lançando os livros, de estar vendendo, de estar insistindo numa literatura libertária, né? Que é do povo, de quem vive. Então, só tenho a agradecer a Claudinha e ao NPC, toda a equipe, por essa oportunidade. Maravilha. E lembrando, pessoal, lembrando que eu falei logo no início dessa live. Enquanto nós estivermos aqui, o livro da Gisele estará com desconto de 20% na livrariagranche.com.br ou então código 21 99628 3667. O telefone não para de tocar, gente. Opa. Não, agora falou um negócio aqui. O telefone não para de tocar, tocou aqui o sinal. Mas é isso, 20% de desconto, entrem lá e aproveitem, tá bom? Agora, iniciando mesmo a nossa roda de conversas, Gisele, queria que você começasse falando para a gente o que estava por trás da sua motivação, o que motivou você a escrever esse livro e do que se trata esse livro. Existe censura no Brasil, Gisele? É isso mesmo? Só existe censura no Brasil, né? Censura na sala de aula, censura na música, na cultura, na vida da gente, tanto os pretos
políticos, né? Todos os nossos presos são presos políticos, censura, enfim, na comunicação, né? E é essa censura da comunicação comunitária dos militantes da favela da Maré que eu conto esse livro. O que me motivou a escrever esse livro, né? Eu sou comunicadora comunitária da Maré há 20 anos, comecei muito cedo, eu tenho 35 anos, comecei na adolescência e, é impressionante como a gente não é dado a estar na militância, né? A gente entra na militância porque é uma necessidade humana a gente lutar pelo direito à vida, como eu falei, lutar contra a violência policial, lutar contra um Estado que é racista, que causa chacinas, que derruba casas, que viola as nossas vidas em todos os níveis, né? Por sermos moradores de favelas, por sermos de população negra, pobre, empobrecida, na verdade, né? Porque ninguém nasce pobre porque quer, nada empobrece dentro do capitalismo, né? Empobrece e controla a gente, as forças policiais, e é exatamente nessa linha que eu conto um pouco dessa história da censura na Maré. 2014 e 2015, época de Copa do Mundo, né? A gente estava lá vivenciando inúmeras violações de direitos durante o período dos mega-eventos, Copa das Confederações, enfim, tantos mega-eventos. Foram 10 anos de muitos massacres na favelas, né? 77 mil pessoas removidas de 50 favelas no Rio de Janeiro. No governo Eduardo Paes, a gente teve mais de 44 favelas com a unidade de polícia pacificadora, ou no governo, enfim, que eu até esqueci, está no livro, mas também diante do governo PT, né? E é basicamente esse período que eu falo no livro, e a Maré, por estar próxima ao aeroporto internacional, linha vermelha, linha Maré, Avenida Brasil, recebeu em 2014 e 2015 o Exército, uma acolhida para ter o Exército por estar próxima às principais vias expressas da cidade e também próxima ao aeroporto internacional. Então, no meu livro eu venho colocando a Maré e as favelas no geral, mas principalmente a Maré, como um grande laboratório de uma política da morte dentro de leis que foram utilizadas na ditadura e foram utilizadas agora na democracia, né? E aí eu falo sobre a GLO, de Lei e Ordem. Cecília, daqui a pouco, vai trazer seu depoimento de quem vivenciou lá atrás essas leis de controle, de censura, de morte, de prisões. E a mesma coisa a gente vivenciou em 2014 e 2015. Costumo dizer que na minha vida, né, tenho 35 anos de Maré, 35 anos que sou cria, existe desde 1940. Na minha história de vida, eu nunca tive um professor para cada 55 horas da Maré. Eu nunca tive um médico para cada 55 moradores da Maré, principalmente nesse período de pandemia, que deveríamos ter médicos, profissionais de saúde. Mas eu tive, na minha história de vida, em 2014 e 2015, um soldado para cada 55 moradores da Maré, e na Maré nós somos 140 mil moradores. Ou seja, qual é o direito que o Estado terrorista, o Estado torto nos dá? Né? Saúde ou exército? Ou militarização? Controle? Saúde, médicos, profissionais de cultura ou da morte, né? Que é apoiador do Estado, das suas empresas, é apoiador do Estado fascista, né? Afinal, assim como a mídia comercial, que às vezes até pauta a gente, mas a mídia comercial também tem uma narrativa de criminalização, ou seja, o Estado apoiadores nessa política de controle de mentes e corpos, né? E aí a mídia é um controle de mente, de comportamentos, de ideal, e a polícia e o exército e suas forças de segurança é o controle de corpos e territórios. E os territórios escolhidos na dita democracia vivenciar a militarização são as favelas, são as periferias, são as aldeias indígenas, é o quilombo, é a galera do campo.
locais no nosso país que vivenciam GLOs. Vivenciaram principalmente durante os mega-eventos, se a gente for olhar o Brasil inteiro, né? Tiveram várias GLOs no Brasil inteiro, garantia de lei e ordem, durante o período dos mega-eventos. Mas voltando para a Maré, também nessa dita democracia que a gente vivencia, em 2014 e 2015, foram mais de 800 pessoas presas na Maré, principalmente negros e até crianças. E todas elas ficaram respondidas pelo Tribunal Militar, isso dentro de uma dita democracia, né? Várias interrogações aí sobre essa democracia dentro de um governo de dita esquerda. A gente teve crianças na Maré sendo revistadas, as mães tendo que tirar a fralda da criança para saber se tinha drogas. A gente teve o exército brasileiro que invadiu a Maré, e é importante a gente trabalhar também com a questão da linguagem. O exército não entrou na Maré, nas 16 favelas. Ele não foi convidado a entrar, ele invadiu. Ele invadiu, ele não era bem-vindo, ele não é bem-vindo. Por que eu falo isso? Porque se a gente, né, nós que somos comunicadores, educadores, perguntarmos a qualquer cidadão e cidadã da favela, ninguém vai falar que quer como direito a polícia, a militarização. Todo mundo vai falar que quer educação, casa, moradia. Vai falar até que segurança, mas não a segurança que criminaliza a gente, considera a gente como inimigo. Teve, na Maré, o exército invadindo as escolas. Imagina ter tanque de guerra na porta deles, distribuindo uma revistinha que se chama O Recrutinha, para as crianças montarem, pintarem tanque de guerra. E quem trabalha com a psicologia, eu não sou psicóloga, mas considero isso, né, como uma de influenciar essas crianças a acharem que um tanque de guerra é algo normal, pode até brincar e colorir e montar, na ideia de que elas achassem que aquele tanque de guerra real na porta delas, na rua delas, na porta da escola delas, fosse legal, né? E aí tá também a influência disso na mente. E aí, os comunicadores que tentavam relatar isso no dia a dia da favela eram censurados. A gente via a morte, o assassinato. Eles removiam casas, cercando as casas com tanques de guerra. Imaginem isso. Homens na Maré, principalmente a juventude negra da Maré, era revistada até 18 vezes por dia, porque não havia comunicação entre eles, e se a gente entrava numa rua, era revistado, entrava numa outra rua, era revistado por outra tropa, e assim ia. Quem trabalhava com transporte alternativo tinha, né, mototaxistas, todo mundo sabe que isso existe na favela, já que a gente tem direito ao transporte público. A Maré é enorme, deveria ter ônibus, né? Mas não tem, porque não interessa que a gente tenha. Eram todos revistados, as motos eram desmontadas, porque, segundo a lógica do Exército, da Polícia e do Estado, tudo nosso tem drogas. A cultura popular da favela foi proibida. De qualquer festa, atividade de rua, tinha que pedir autorização ao quartel do Exército. Isso é muito bizarro. As rádios comunitárias da favela da Maré são proibidas de ter debates sobre cultura, cidadania, educação. Era proibida. As sedes de comunicação comunitária na qual eu participava, do Jornal Cidadão, foi visitada no Exército. As comunitárias foram todas censuradas e é basicamente isso que eu conto no livro, a censura desses comunicadores, né? Porque normalmente a gente vê muitas organizações falando sobre a censura que sofrem os jornalistas da mídia comercial de fora da favela. E nesse livro, como um ato de liberdade, né? Como um ato de denúncia e de falar, né? E aí eu considero como um ato corajoso falar sobre isso num momento tão complexo,
né, desse tal Estado democrático de direito, sobre isso dentro de uma favela é ter coragem. Mas, enfim, já foi censurada, né? Não tem como não falar disso. E falar disso na voz de quem vivencia é essencial, porque a gente precisa deixar nossa escrita para a história. É memória, né? Comunicação comunitária, a gente fala muito da memória. Escrever sobre isso, colocar o relato das outras pessoas que vivenciaram a censura é essencial. A gente teve comunicadores na Maré presos. O exército ficou passeando com eles na maré para envergonhá-los por estarem denunciando o exército. Colocar a cara deles dentro de um jipe, mostrando para a favela, para ele ter vergonha de ser comunicador. E para terminar minha fala, né? Porque aí eu vou deixar para a galera comprar o livro e ler, agradecer ao NPC, a Claudinha, porque na verdade a publicação desse livro eu ganhei de presente as 2 edições. Eu não teria, eu nem tinha ideia de que poderia publicar essa minha edição de mestrado. Como tudo a gente precisa coletivizar, eu coletivizei essa escrita da minha dissertação em várias listas de e-mail, enfim, saí distribuindo. E a Claudinha leu, a Cláudia Santiago leu e falou, poxa, Gisele, a gente tem que publicar. E aí pedi essa foto maravilhosa, né? Maravilhosa, entre aspas. Mas maravilhosa porque ela relata já na foto uma denúncia, né? Essa palavra paz, foto foi colocada pelos moradores da Maré uma semana antes do exército invadir. Pedir paz. Isso daqui é o dia é um dos dias de invasão do exército na Maré, em 2014 e 2015, que é uma foto do Baltar, que é uma foto que eu considero muito, que circulou muito as favelas, denunciando aqueles massacres durante o período dos mega-eventos. E ter o prefácio da Cecília Coimbra, para mim, é incrível, porque de presente é uma pessoa que tenho muita admiração, e ela é um espelho para mim de não desistir de falar, de não desistir de escrever, mesmo que de longe eu estou acompanhando o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, é essa. E é exemplos como esses que a gente precisa contar também para as nossas favelas, né? Então, o teu prefácio da Cecília também é fazer as faveladas, as negras e negros favelados terem essa voz tão marcante na nossa história de Brasil, que é a Cecília, e agradecer, só tenho a agradecer, é isso. Foi um pouquinho do que vivenciei, um pouquinho do que está no livro. E aí, vamos para o debate. Maravilha. Eu fui atrás de uns dados aqui que, na época, me marcaram muito, né? Só para a gente ter uma noção, a, a ocupação começou em 2014, né, Gi? Na Maré, né? E nos 14 meses em que o exército permaneceu ocupando a favela da Maré, foram gastos com as Forças Armadas 500 milhões de reais, só nesses 14 meses. Em 2018, quando houve a famosa intervenção militar no Rio de Janeiro, a gente teve um orçamento aprovado, nem chegou a ser usado todo, mas o orçamento aprovado que foi destinado para a intervenção chegou na casa de 1 bilhão, isso em 2018, né? Assim, pá, para fazer a intervenção militar. E, em contrapartida, gastos sociais só na favela da Maré, isso entre 2009 e 2015. Olha o tanto de tempo que a gente tem, né? Gastos sociais na favela da Maré não passaram de 300 milhões de reais. Né? Então, eu acho que esses números eles revelam um pouco, né, Gi? Eu acho que como a sua fala terminou dentro do... Tem tempo ainda dentro da sua própria fala, eu queria devolver um pouquinho para você
acho que isso é muito revelador de quais são as prioridades, né, do Estado em relação às vidas dos favelados, às vidas dos pretos, dos pobres, não é? Exatamente. Esses dados revelam a prioridade de um Estado racista, genocida, né, que tem como prioridade de matar, né, militarizar as técnicas para controlar negros e pobres. No Brasil inteiro e nas favelas são técnicas muito caras, que vêm de estados terroristas que causam o apartheid. A gente fala de Israel, a gente fala de países aí que estão na linha top de países que militarizam, matam, né, que são racistas, que carregam o selo de racistas. Os nossos governantes, historicamente, gastam públicos para isso, para controlar as nossas vidas, para matar, para remover, né, para censurar. E uma linha que eu sigo nesse livro, e agradecer o Adilson, o Mauro e o Adair, que me orientaram nessa dissertação, a linha que eu sigo é que a censura era mais um plano desse Estado terrorista que mata, né? Não aconteceu, a censura não aconteceu por acontecer. A censura ocorreu porque a situação, a militarização, o genocídio é um plano Estado. E aí, quando eu falo disso, quando eu lembro disso, eu lembro que quando lá eu novinha denunciava, quando matava aqui na favela, eu conseguia denunciar e não eu sofria represária, eu sofria censura. Mas o exército tem outras formas de inteligência de censurar. Eu tive que passar por isso para entender que existe uma inteligência assim desse exército. Eles pensam quem é, eles sabem nossos nomes e sobrenomes, sabem o que a gente faz. Eu fiquei sabendo que tinha meu nome foto em alguns locais, em algum quartel por aí, né, naquela época. Eles sabiam quem eram os comunicadores da Maré. Eles conseguiram invadir uma página que se chama Maré Viva e fazer uma página fake com o mesmo nome. Não é possível no Facebook. Eles têm uma inteligência e é desse exército que a gente está falando que a gente precisa repudiar, né, para que ele não esteja daqui a pouco no Brasil inteiro criminalizando e matando. Mas a gente está falando e aí um Estado como um todo, né, que mata, que tem suas prioridades em matar, e tudo isso com dinheiro público, tudo isso com dinheiro nosso. Tudo isso para proteger alguns homens brancos, alguns empresários, alguns fazendeiros, alguns que são aqueles que dominam, né, os meios de comunicação, que dominam tudo. Esses números também estão colocados no livro, essa pesquisa que eu fiz, essa investigação que eu fiz, do financiamento público. É mais gasto para militarizar, controlar, empobrecer, e eu considero a mídia como uma forma de controle, como eu já falei, da mente, do comportamento social, ideológico, e a polícia é uma grande apoia disso também, né? Controla os nossos corpos e controla o território, né? Os helicópteros mostram isso de uma forma muito nítida, quando o helicóptero está invadindo a favela. O helicóptero passa no céu de todo mundo, mas ele sabe onde vai atirar. É no território negro, é na favela que ele atira. Não está atirando na Avenida Brasil, um bom sucesso. Está aqui pertinho. Nem tem que atirar, né? Não estou falando isso porque tem que democratizar a militarização. Né? É porque eles sabem, consideram esse território e a relação como inimiga. Então, o tanque de guerra estava nas ruas da Maré. Ele passava pela Avenida Brasil. Assim, no verão, né? Ele atira, e essa militarização é feita para controlar esse território. E para terminar minha fala, colocar que a luta contra a militarização, a luta antirracista, a luta contra uma mídia que também controla e mata, a gente mata a nossa identidade, mata o nosso nome e sobrenome, coloca a gente na capa
a mídia só como corpos criminosos e não criminalizados, tem que ser uma luta de todo mundo. Na favela a gente está lutando pela vida, né? A gente hoje está lutando contra o Covid, o tiro e a fome. Se todo mundo não lutar, se a academia não começar a boicotar as empresas que financiam as suas pesquisas para aprovar e financiar projetos em favor de UPP, não vale de nada essa pesquisa. Está valendo só para os homens brancos, ricos, poderosos. Então, a academia precisa ser apoiadora, a mídia, os movimentos sociais, as organizações humanas, né? A sociedade inteira precisa estar com a gente. De novo, falando do papel da comunicação comunitária, da importância da comunicação comunitária, que fala como, né? Precisamos lutar juntos. E é um pouquinho disso aí. Maravilha, Gi. Só avisar que a gente conseguiu ouvir a sua voz, agora você voltou a se mexer para a gente. Mas a sua fala voltou perfeita aqui para a gente. Em nenhum momento a sua fala travou, que é ótimo. Mas agora você voltou a se mexer. Cecília, passando para você agora, queria perguntar a você, como alguém que viveu, né, os horrores da ditadura, como alguém que milita para que a tortura ela não exista mais. O que aconteceu nessa história para que esse modus operandi, né, repressor, que maltrata, que identifica alvos que precisam ser batidos, não fosse eliminado? O que é que faltou na democracia brasileira, se é que a gente pode chamar isso de democracia, para que a gente tivesse, de fato, uma sociedade plural, uma sociedade onde todos realmente fossem incluídos num estado de soberania, né, num estado de bem-estar, onde todos, né, tivessem uma vida digna, onde o cidadão periférico fosse para o seu trabalho com a certeza de que ele iria voltar, né, para sua casa sã e salvo, né? O que é que faltou, né, para que as nossas crianças não possam brincar tranquilamente, sequer dentro das suas próprias casas, né? E serem alvejadas por uma bala e tudo mais. Qual é o grande elo perdido nessa história? Boa noite a todos aí, já dei meu boa noite, dou outro a todos e a todas. Mais uma vez é um prazer estar aqui, me emociona, inclusive intensamente, a fala da Gisele. E um prazer também, Pedro, estar com você aqui, Pedro Barreto, que eu não conheço, e eu tenho o prazer de conhecer hoje. Eu acho que eu acho que a gente tem que raciocinar o seguinte: o Brasil, desde que ele foi descoberto, né, a gente ainda vive, né, com toda o que a gente em psicologia trabalha com processo de subjetivação. Processos de subjetivação são modos da gente estar no mundo, modos da gente perceber, sentir, né, pensar, agir. Isso que Gisele colocou muito bem, né, que principalmente os meios de comunicação, eles produzem isso. Ela citou a coisa do Recrutinha, né, na revista, né, que era distribuída durante a ocupação. Na época da ditadura tinha o Sigismundo. Então, eu acho que o Brasil, que eram propagandas com as crianças também, mas eu acho que o Brasil ele sempre foi um país, né, obviamente, servido ao capital. O golpe de 64 veio para isso, né? Veio para a implantação definitiva das multinacionais. E o que a gente tem visto, né, são governos que são gestores do capital. Um mais à esquerda, o outro mais à... Nem sei se é esquerda, que eu acho que hoje as concepções de esquerda e direita, né, elas são muito complicadas. Então, agora, em 64, isso se acirra para garantir, né, as multinacionais no Brasil. E é a partir daí que a gente tem realmente, a partir de 68,
com o AI-5, o Ato Institucional número 5, que a gente tem a implantação do chamado terror de Estado. Isso que as regiões periféricas, as regiões de favela, nunca deixaram de ter. Viver num estado de terror. Né? E aí a gente tem aliado a isso, né, toda uma produção que vem desde o início do século, desde o final do século XIX, início do século XX, que são as teorias racistas, que vão classificar, e várias outras teorias eugênicas, né, que vão classificar o pobre, né, o negro, o empobrecido, como bem disse a Gisele, né, o empobrecido, o negro, o indígena, os povos indígenas, que já desde o descobrimento eram considerados como pessoas não humanas, tanto que houve até a necessidade de uma bula papal para dizer que os índios tinham alma, os chamados índios na época, né? Então, vejam, e isso vai se produzindo subjetividades onde determinados segmentos sociais, né, eles são descartáveis. No período da ditadura, isso sempre existiu na história do Brasil, em momentos diferentes, em contextos sociais diferentes. No período da ditadura, enfaticamente é produzido, eu até falo isso na minha tese de doutorado, que eu ligo psicologia com a ditadura, que são chamados... Eu falo que nós, psicólogos, somos nós psi da vida, né? De um modo geral, somos os guardiães da ordem, né? Através de guardar a alma do outro, achar que vai entrar dentro do outro, vai dizer quem o outro é, e o pior, o que ele deve ser. Deve ser dentro dos modelos que o capital nos diz como certos. Né? Então, veja, a produção de subjetividades como o terrorista. Né? Subversivo todos nós somos, sim, nós queremos subverter essa ordem. Nós já afirmávamos isso, né? Desde aquele período. Né? E se vão se colocando leis, que é incrível, né? Como a lei e o judiciário andam de mãos dadas com o Estado. Óbvio, a gente está vendo isso agora. E vai e vem, sai daqui. Mas é o próprio mecanismo de um Estado capitalista, né? No sentido de gerir melhor o capital. Óbvio que tem as suas contradições, etc. E tal. Em 64, principalmente pós-68, com o Ato Institucional número 5, onde a censura se implanta aberta e desavergonhadamente, onde qualquer pessoa que pensasse diferente, havia a coisa do dedo duro, né? E os serviços de informação começam a ser implantados. Isso que Gisele falou, né? Esses serviços até hoje se mantêm de pé, de maneira diferente. Eu lembro que quando nós lutávamos pela anistia, né, já em 77, 78, pouco antes da anistia sair, nós exigíamos e reivindicávamos também o fim do aparato repressivo, coisa que nunca aconteceu nesse país. Ao contrário, ele foi sofisticado, ele mudou de nome, ele se sofisticou, se informatizou mais do que nunca hoje. Todos hoje estamos monitorados. Mas não é só porque a gente vive numa sociedade fascista também, mas o próprio sistema capitalista leva a isso, que a gente hoje vive na chamada sociedade de controle, onde tudo é controlado. Né? Onde todos nós somos controlados. Obviamente, em situações como a que a gente viveu, principalmente de 68 adiante, e hoje, né, com o golpe que foi dado, o golpe midiático e judiciário que foi dado, né, e eleger, né, essa pessoa, essa coisa como presidente, né, óbvio que essas coisas se acirram. Então, os comportamentos agressivos, violentos, de ódio, comportamentos duros, homofóbicos, fascistas, sim, se fazem cada vez mais presentes. Né? Então, o Brasil foi legislado por leis de terror. A doutrina de segurança nacional, que vai vigindo para toda a América Latina, né? E o Brasil exportou know-how de tortura para as ditaduras latino-americanas. O Brasil exportou a tortura do pau de arara, que sempre existiu aqui, né? Desde que o Brasil foi descoberto.
né? E o Brasil fez um manual sobre tortura de interrogatório, nós, inclusive, conseguimos isso no arquivo do DOPS do Paraná, né? Onde há um manual de tortura, um manual de interrogatório, dizendo como é que é a melhor forma de você fazer interrogatório com um preso. Então, todo esse know-how de tortura, e a doutrina de segurança nacional vigindo, o que ela dizia? A questão do inimigo interno, a produção desse conceito de inimigo interno. Já se não, a questão do conceito de terrorista, né? Era inimigo da pátria, terrorista. Era isso que tinha, por exemplo, nos laudos, nos certidões de morte dos companheiros que estavam enterrados em Ricardo de Albuquerque, cuja família nunca conseguiu seus restos mortais e nunca conseguiu um atestado de óbito. Estava escrito atrás, terrorista, inimigo da pátria. E colocavam o cara como desconhecido. Eles sabiam quem eles estavam enterrando, como hoje sabem. Hoje nós temos um número, quer dizer, por exemplo, a figura do desaparecido é uma figura que foi implantada durante a ditadura aqui no Brasil. Ela vem da Guerra da Argélia. Hoje nós temos milhares de desaparecidos. Então, são determinados instrumentos que a ditadura empresarial, civil, militar, implantada em 64, e principalmente pós AI-5 em 68, ela produziu, inventou, aperfeiçoou, e isso está hoje vigindo na sociedade brasileira em função daqueles que são considerados não humanos, que são considerados perigosos. Da mesma forma que os comunistas, os terroristas, né, eram considerados perigosos. Eu lembro que quando eu estive presa, em agosto de 1970 eu fui presa, período Médici, que é o período onde a tortura realmente se implanta como instrumento oficial do Estado brasileiro. Foi o período em que mais se torturou na história da República. Quer dizer, em termos de oposição, né? Óbvio que a gente não conhece muitos, ainda está na escuridão, ainda está sem saber, sem trazer o conhecimento público, alguns historiadores até trazem pequenas revoltas que não são pequenas, mas coisas que a história não conta, porque a memória que o Estado faz é uma memória seletiva. Óbvio que determinadas coisas não vão ser reconhecidas pelo Estado, não interessa, são perigosas, são memórias perigosas que vão ficar sempre à margem. Né? Então, nesse período, eu lembro que quando consegui contato com a minha família, depois de mais de um mês presa, conseguiram me mandar o retrato do meu filho, que tinha 3 anos de idade. E eu lembro que um soldadinho que era treinado, eles faziam lavagem cerebral com esses soldados, né? Tanto que eles abusavam sexualmente de nós, porque comunista era puta. E um deles olhou para o retrato e falou assim, ué, mas o comunista tem filho? Ele não falou isso brincando, não. Ele acreditava nisso. Né? Como é que pode? Né? Então, eu acho que não houve toda uma continuidade na história desse país, né? Onde a tortura continua existindo desde o nosso descobrimento, se acirra em determinados momentos históricos, né? Para o pobre, para o negro, para os povos tradicionais, ela sempre existiu, assim como o extermínio, né? E, obviamente, quando durante a ditadura ela atinge mais a classe média, se grita. Mas é importante que a gente possa gritar. Eu acho que aí é o nosso papel político. Né? Eu não chamo de dever, porque eu não gosto de nada relativo à moral, não devo nada. Para mim, é fundamental, em termos da minha vida, eu poder estar contando isso. Como é fundamental para Gisele, enquanto comunicadora comunitária, contar as atrocidades que ela viu, né, durante o período de 2014, 2015, na Maré. Né? E eu acho que ela traz, né, a questão, por exemplo, que ela fala da questão da vida. Eu lancei um livro agora de memórias, chamado Fragmentos de Memórias Malditas, mostrando, né, como, apesar do inferno, a vida sempre ela pulsa, a vida sempre está ali dizendo e tornando, né, cada um de nós potente. A Gisele falou muito na questão do direito à vida.
Acontece que o capitalismo não dá direito a nada. Nós é que temos que lutar por isso. E nós temos que inventar vidas. Então, quando eu falo no livro fragmentos de Memórias Malditas, invenção de si, de mundos, é que, apesar do inferno, e eu tento mostrar isso, apesar das torturas do inferno que a gente viveu, a vida sempre prevalece. É isso que nos dá potência de chegar e dizer, né? Hoje, aos 80 anos, dizer, sabe, o que eu vivi naquele período, eu vivo hoje de outras maneiras, mas estou vivendo. A população negra, periférica, os nossos povos indígenas estão sendo exterminados, porque são perigosos e não são só descartáveis, né? Não interessam ao sistema capitalista, mas são perigosos também. A fala deles, como a fala de Gisele, por exemplo, ela é uma fala extremamente perigosa, por isso corajosa, né? Por isso importante de ser ouvida, por isso importante da gente poder, sabe, ressoar essa voz. Então, eu fico assim, me emociona extremamente falar desses jovens que estão continuando essa luta. Eu fico muito feliz, sabe? Que a gente sabe que é uma luta miudinha do cotidiano na micropolítica, sim, porque esse Estado capitalista está aí produzindo ilusões em todos nós, achando que um dia vai melhorar. Vamos, então, fazer algumas reformas. São importantes? São, sem dúvida. Mas tenhamos, né, claro que é no cotidiano, é no miudinho, é no comum, é no coletivo que as coisas acontecem. E o livro de Gisele mostra muito bem isso. Né? Meus parabéns a todos vocês, resistentes, né? E que nós precisamos tanto de que as novas gerações possam continuar, né, na luta por uma vida potente, inventando-se a cada um de nós, porque a gente se inventa a cada dia nessa luta, nesse cotidiano da luta, e inventando outros mundos possíveis, outros modos de estar nesse mundo. Porque, apesar de serem um inferno, sempre há coisas no inferno que não são inferno, como diria o Ítalo Calvino. Né? Então, o papel da gente é dar passagem a isso que não é inferno. No inferno. Beijo grande para todos vocês, obrigada. Passei da minha hora, né? Passou nada, eu ia falar justamente isso. A gente tem 4 minutinhos aqui ainda que eu queria explorar uma questão. Então, deixa eu falar um. Então explora a questão. Não, pode falar, depois fica eu, no à vontade. Final, falo. Fica é uma poesia do Carlos Drummond de Andrade. Eu depois falo. Ah, maravilha. Não, então você vai recitar essa poesia. Guarda ela que a gente vai querer ouvir tá aqui você guardado. recitando ela. Mas eu queria explorar com você uma questão que você falou, você contou a sua história, né? De que quando o soldadinho viu lá a foto do seu filho, ele falou: nossa, mas comunista tem filho, né? A criação do terror, do status do terrorista e tudo mais, né? Então, você precisa desumanizar, né? E esse processo de desumanização, para que você possa criminar, para que você possa barbarizar com a vida dessa pessoa, ele tem que vir antes desse ato final aí. Essa desumanização, como que ela acontece hoje? Como é que esse processo ele se dá hoje, Cecília? Eu acho que ele não se dá só hoje, ele vem se dando há muitos e muitos séculos, como eu te falei, né? Através das chamadas classes perigosas. Tem um livro, né, onde isso, pela primeira vez, é utilizado esse termo, classes perigosas, no início do século XX, onde é usado por um inglês, não lembro o nome, e trazido aqui para o Brasil, onde o que era a classe perigosa naquele momento? A cada contexto histórico, a gente vai ter as classes perigosas. E para ela, a gente vai, para essas classes perigosas, a gente vai produzir de que elas são sinônimo de periculosidade. Com ela está o crime, está o perigo. Com o negro está o crime, está o perigo. Com o comunista está o crime, está o perigo. Com o drogado, são as categorias de acusação. São processos de subjetivação que vêm se dando. E hoje, né? Hoje, listas de antifascistas estão sendo feitas. Mas o que é isso?
Seria cômico se não fosse trágico, porque é trágico o que a gente está passando. Então, são processos de subjetivação que naturalizam determinados sujeitos, determinados viventes, né? No sentido de que, cuidado, os chamados territórios, quando a Gisele fala muito de produção, controle dos corpos e do território, não é? É o total controle que a gente vive numa sociedade de controle. Não é só esse controle cada vez mais sofisticado desses meios informáticos. A gente sabe como está se produzindo, inclusive, demandas psicologicamente falando. Como essas redes sociais, eu não entendo muito de informática, pouco que eu entendo, eu fico... É muito mais potente do que uma mídia impressa, do que uma mídia televisada, muito mais potente, né? Participação em determinadas redes sociais. Então, veja, esse processo está se dando, e cada vez com mais velocidade. E cada vez mais as pessoas naturalizam, acham que é natural, que essas pessoas têm uma essência ruim, que é a briga do bem e do mal. Porque a gente só vê isso, como se o mundo fosse dividido. Aqui está o bem, aqui está o mal. Né? E é uma coisa que reduz, reducionismo puro, né? Da riqueza que é o mundo, que é uma multiplicidade. Né? Então, veja, esses processos de subjetivação vai te produzindo. Né? Cuidado, não vai ali não, ali é favela, é região de favela. Isso já há muito vem se fazendo. Há muito. Né? E hoje, mais do que nunca, intensamente, o que interessa o quê? A morte dessas pessoas. O extermínio dessas pessoas. Para que as pessoas aplaudam, né? Quando o dito bandido é pego. As pessoas aplaudem. A gente vê isso. Né? Mata! A gente vê a aceitação ao justiçamento. Né? E porque isso é incentivado. Isso é produzido, isso não está na cabeça, isso está sendo produzido cotidianamente, nos pequenos filmes, nos pequenos anúncios, nas novelas, na forma como as notícias são dadas, numa mídia escrita como são apresentadas. Né? Então, veja, o poderio desses meios de comunicação é terrível. E vai se produzindo, sim, esses perigosos, que precisam ser evitados e, se necessário, exterminados, para a nossa segurança, para o bem do bom cidadão. Né? E as pessoas aplaudem isso. É isso. O Pedro é justamente a pessoa que vai também nos ajudar nesse processo de subjetivação midiática, né? Mas antes de eu passar para o Pedro, eu acabei esquecendo de informar uma coisa para vocês que estão aí nos assistindo, acompanhando esse lançamento do livro da Gisele, né? Que vocês mandem as suas perguntas, né? Não se esqueçam de mandar os comentários de vocês aí, de mandarem perguntas que vocês tenham, para que, assim, no momentinho final aqui do nosso lançamento, a gente possa estar direcionando as perguntas de vocês para quem vocês quiserem, seja para Michelle, seja para Gisele, seja para Cecília ou para o Pedro, tá bom? E lembrando sempre, neste exato momento, o livro da Gisele está com desconto de 20% no site da Livraria Granche. Então, você indo lá, livrariagranche.com.br, você pode adquirir o livro da Gisele, Militarização e Censura, a luta por liberdade de expressão na favela da Maré, com um desconto de 20%. Ou então, pelo telefone, código 21 99 628 3667. Pedro, agora é contigo, meu amigo. Se a gente tira os nomes dos personagens, né? Se a gente tira o nome da localização, né, dos personagens envolvidos, e chegamos para qualquer pessoa e falamos assim, olha, existe um lugar onde casas são barbarizadas, existe um lugar onde comunicadores estão sendo presos, né? Vamos dizer Cuba, né? Já que Cuba está na moda de novo, né? Olha, em Cuba estão perseguindo comunicadores populares. Em Cuba, a polícia acabou de matar quase 30 pessoas numa operação. Olha, em Cuba,
O exército está ocupando todas as ruas. Em Cuba, uma pessoa ela é revistada 18 vezes no mesmo dia. Só que não é em Cuba. A gente está falando da favela da Maré. Né? A gente está falando das favelas do Rio de Janeiro. O que eu quero perguntar a você, Pedro, é o seguinte: como é que é possível? Como é que é possível esse discurso ele ser legitimado no coração, na mente das pessoas, né? Como que a mídia tem responsabilidade nisso? Você que passou uma boa parte aí dos seus últimos anos estudando esse processo de notícias, a pacificação no Rio de Janeiro, a partir das manchetes dos nossos jornais cariocas, do grande jornal carioca, né? Grande entre aspas, né? Feito para uma pseudo-elite que a gente tem aí, né? Para gente inteligente, que gosta de tomar café com mamão e creme de leite, não sei o quê. Danoninho. Como é que é isso, Pedro? Eu queria jogar essa questão para você, né? Então, Euro, obrigado, boa noite mais uma vez a todos e todas que nos assistem. Queria dizer que você vai ter que me pagar uma cerveja depois para me fazer falar depois da professora Cecília e da Gisele, viu? Não é fácil essa tarefa, não, cara. Mas vou tentar responder. Sobre essa questão de Cuba que você falou, me lembrou uma foto que eu vi hoje no Twitter do jornalista Rodrigo Viana, falando assim: olha que absurdo, as pessoas morrendo de fome e morrendo de vacina, morrendo sem vacina em Cuba. Aí mostrou a foto, só que não era em Cuba, era no centro de São Paulo, né? Era uma foto do padre Júlio Lancelotti mostrando, né, o Sena, né, as pessoas em São Paulo, pessoas em situação de rua em São Paulo, morrendo de problemas, né, que a grande mídia não vê, né, acontecer em São Paulo, uma cidade governada pelo PSDB, pelo, né, um estado governado há décadas pelo PSDB, e que esse tipo de coisa não aparece, né? E só que em Cuba, né, que só tem, segundo o Ricardo Amorim, né, do Manhattan Connection, né, só tem a saúde, educação e segurança boas, né? Só isso. Mas enfim, vamos são tantas coisas, né? Falando sobre a legitimação, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, eu acho que a Gisele e a Cecília já falaram de que maneira isso é construído, né? Então, esse discurso maniqueísta, ele existe, não é de hoje, não é de tempos, né? É um discurso que há décadas. A gente que estudou comunicação sabe que o agendamento ele é uma teoria a longo prazo. Então, se você passa a agendar um determinado assunto, enquadrar de uma determinada maneira durante décadas, em algum momento aquela agenda vai ser percebida como mais importante, né? Então, a questão da segurança pública ela passa a ser uma agenda predominante há muitos anos, né? Então, data de 1961, a primeira declaração da ONU que fala sobre a guerra às drogas, né? E, a partir de então, uma série de outras regulamentações passam a ser feitas pela Organização dos Direitos, ONU é Organização Nacional, Organização Internacional, enfim, esqueci agora o nome, sigla da ONU. A ONU passa... Organização das Nações Unidas. Das Nações Unidas, A ONU passa a assinar decretos a cada década, restringindo ainda mais o comércio e o uso de entorpecentes no mundo. E, obviamente, essa repressão ela acontece no terceiro mundo, no Brasil, na Colômbia, no México, né? Enquanto o maior consumo de drogas no mundo é nos Estados Unidos e na Europa. Só que a repressão acontece aqui, né, no Brasil, principalmente nas periferias brasileiras, na Colômbia, no México. Então, essa política ela é legitimada, essa política ela é legitimada discursivamente
e para que esses decretos internacionais e governamentais também eles possam ser implementados com mais força, mostrando justamente uma realidade fantasiosa de que há mocinhos e vilões, e sendo que os vilões são sempre aqueles que a professora Cecília já falou, são os negros, pobres, moradores de favelas e periferias do terceiro mundo, né? Então, o discurso da lei e da ordem também ele é muito importante, né? Ele é muito marcante nisso, e ele legitima ações, por exemplo, como a Operação Rio, que é um livro que é um clássico da professora Cecília, né? Baseado justamente nesse discurso de lei e ordem. E a gente pode perceber que esse discurso ele é secular, ele não é de hoje. Então, eu estudei, a professora Cecília estudou isso na década de 90, né? O livro se passa na década de 90, eu escrevi o livro na década em 2010, publiquei, né, em 2017, uma pesquisa que levou 10 anos, né, sobre as UPPs, e agora a realidade que a gente vive é a realidade das milícias, que se legitimaram justamente pelo discurso de lei e ordem, dizendo o seguinte: olha, paguem a segurança para mim, porque eu vou impedir que o moleque roube o comércio na sua esquina, que o moleque fume maconha na porta da sua casa, né? Então, esse discurso é um discurso secular, histórico, que ele é característico de um país colonial, escravista, vítima de imperialismo, que o Brasil secularmente ele é vítima, né? A população brasileira, negra, indígena e trabalhadora, ela é vítima desses três males, né? O capitalismo, o imperialismo e o colonialismo secularmente. Então, criam-se essas ondas de violência, né? Essas ondas de violência, elas são coisas que vão e vêm com uma certa frequência, né? Para que isso se legitimem medidas repressivas, cada vez mais repressivas por parte do Estado. E aí, uma coisa que a Gisele falou, que me chamou a atenção, foi a questão da pacificação, né? Por que a paz é tão importante? E que paz é essa, né? Aí eu vou falar um pouco mais à frente sobre outros conceitos que a gente naturaliza e que a gente deixa de questionar no nosso cotidiano, mas que são fundamentais para essa legitimação. A paz é uma delas, né? Quem era o pacificador? O general que era conhecido como pacificador, Duque de Caxias, né? O cara que exterminou a população, várias populações pobres, e debelou várias rebeliões ao longo da história do Brasil, né? Moreira César, outro coronel assassino também, que disse que foi pacificar Canudos. Então, essas narrativas de lei, ordem, pacificação, elas são importantes para a gente perceber, para a gente prestar atenção e não cair nesse engodo que muitas das vezes a comunicação alternativa, a comunicação comunitária, a comunicação popular, ela tenta desconstruir. A Gisele é uma comunicadora popular exemplar, guerreira, que faz um trabalho admirável, como eu já falei antes, né? E outras pessoas, tantos outros comunicadores existem no Rio de Janeiro, no Brasil, que fazem esse trabalho excelente, pessoal do NPC, enfim, tentam desconstruir esse discurso de lei e ordem e de imposição da força estatal, né, que justifica a violência estatal contra as populações periféricas no Brasil. E justamente por essa desconstrução é que elas são sufocadas, reprimidas, como o livro da Gisele fala de forma tão apropriada. Por isso que os comunicadores populares da Maré sofrem essa repressão, eles são perseguidos, eles são fichados, como a Gisele já falou aqui, né? Então, esse sufocamento dessas vozes dissonantes, ele é feito e é legitimado por isso, né? Então, a gente estava falando de tortura, né? A professora Cecília estava falando da década de 70, né? da tortura que ela sofreu, enfim. E a gente lembra do Amarildo, né? Em 2010, se não me engano, na favela da Rocinha, né?
nas UP, 2013, né, se não me engano. Na favela da Rocinha, preso, torturado e morto, numa unidade de polícia de pacificação. Que pacificação é essa que tortura, mata uma pessoa, um morador, um trabalhador, né? Então, aí eu vou chegando ao fim da minha fala, colocando uma questão que pode ser um tanto quanto polêmica, mas eu falei da importância da gente desconstruir alguns conceitos que são naturalizados com a pacificação. Outros conceitos também são importantes, como o próprio conceito de jornalismo, da comunicação, da democracia e dos próprios direitos humanos e da própria civilização. Que conceitos são esses? Que direitos humanos são esses? Que direitos universais são esses que desconsideram as desigualdades de classe, raça e gênero? Quem é esse homem universal? Quem é? Sou eu? É o Euro, a Gisele, a Cecília? É o Douglas? É o Mário? Quem é? Que universalidade é essa? Diante de tanta desigualdade imposta pelo capitalismo, pelo imperialismo, pelo colonialismo, num país escravocrata historicamente como o Brasil, de um passivo colonial que a gente até hoje não conseguiu se desfazer dele, que a gente procura, os movimentos sociais estão lutando até hoje, e um retrocesso secular que aconteceu em 2018, a volta de pautas, de agendas reacionárias retrógradas, um presidente que elogia a tortura. O que é isso? A gente, então, tem que questionar. É óbvio que é uma discussão muito maior, a gente precisa defender os direitos humanos, precisa defender que as pessoas tenham seus direitos garantidos, seus direitos respeitados. Mas quem são essas pessoas dignas de direitos? Quem são elas? Quem somos nós? Por que os nossos direitos não são iguais? Né? É isso que eu gostaria de deixar, essa reflexão, para a gente continuar esse debate. E para quem está em casa também assistir, pensar um pouquinho. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Te agradeço aí por essa provocação e vou colocar justamente ela na mesa para que a gente possa discutir em cima dela. Mas antes, eu queria voltar para a Gisele novamente, porque o livro dela vai virar também peça de teatro, né, Gisele? Você foi procurada porque uma companhia de teatro decidiu fazer uma peça em cima do seu livro. E eu gostaria de saber como é que está isso, como é que surgiu esse convite e quando é que a gente vai ver essa produção nos palcos. O grupo que quer produzir, né, que está iniciando esse processo de leitura e já fez uma pequena apresentação ainda online, infelizmente, por conta da pandemia, né? Primeiro fez uma leitura crítica e artística do livro para transformar futuramente, no pós-pandemia, né, uma peça teatral para ser apresentada dentro da Maré. E ter essa linguagem artística para ser apresentada dentro da Maré, porque não é todo mundo que tem acesso à leitura, não é todo mundo que tem acesso à compra de um livro. E a gente precisa transformar esses conteúdos em outros conteúdos para que o público-alvo, que é o público no qual eu sou parte, eu sou público-alvo também daquilo que eu faço, e esse é o papel da comunicação, sermos públicos-alvos um do outro, assistir a coletividade. Né? Comunicação comunitária é isso. Isso vai ser importantíssimo, e a ideia é apresentar nas ruas da Maré, quem sabe nas escolas, se for permitido, Museu da Maré também. E o grupo se chama Coletivona, que é um grupo de artistas do asfalto, né, e da favela da Maré. Então, nesse grupo não tem só atrizes, é um grupo de mulheres. Tem atrizes, tem a Gisele, que é jornalista, comunicadora comunitária, tem assistente social da Maré, tem psicóloga da Maré, tem professora da Maré, enfim, tem cineasta do asfalto. Então, um grupo de mulheres que, a partir da leitura
do acesso ao livro, elas me ajudam no lançamento aqui na Maré também, produziram um lançamento, teve teatro no lançamento presencial, antes da pandemia teve tudo, e elas tiveram a brilhante ideia de transformar isso em outra linguagem, o teatro que vai, enfim, conquistar os moradores da Maré, né? Vai conseguir passar esse conto, que eu lembro delas falando, poxa, Gisele, o livro é pesado, né? Eu falei, óbvio, eu tô falando de invasão do exército na Maré, né? Não se leve. Tem como ser um livro leve, eu tô falando de tortura, eu tô falando de morte, eu tô falando de censura, estou falando de racismo, né? Eu estou falando de segurança pública, que não existe, né? Direitos humanos que não existe, aí colocando a fala de direitos humanos para quem? Então, e elas falam, transformar isso numa outra linguagem para os moradores terem acesso à sua própria memória, e é essencial. Mas, na página do Maré, tem a leitura artística já feita por essas mulheres, lá no YouTube do Museu da Maré, e futuramente a gente vai transformar isso na linguagem teatral de rua. Maravilha. Eu lembrei agora dos nossos famosos, o Teatro Arena, né? Que fazia muito isso, ia para as portas das fábricas, ia para justamente para as comunidades, para as escolas, exibir, contando histórias do povo, dos trabalhadores, né? São coisas que são experiências que a gente precisa retomar, né? São formas de trabalho de base que eu tenho plena consciência que nós precisamos retomar isso e fazer isso de novo, porque não tem outra saída. Agora, antes de eu ler os comentários das pessoas, né, que estão mandando, inclusive lembrando, olha aí, o livro da Gisele está com desconto de 20% no site da Livraria Granche, livrariagranche.com.br. Vai lá, gente, não perca essa oportunidade de ter esse livro em mão se você ainda não leu. Então, aproveite, faça a sua encomenda agora. Cecília, a provocação que o Pedro fez, ela é muito pertinente. Se tem uma frase que hoje me causa urticária, é a frase que o jornalismo ele é o braço direito da democracia. Que jornalismo? Né? De que democracia? Porque se for o jornalismo que a gente está vendo aí, falando ensinando como que as pessoas podem fazer render o auxílio emergencial com gasto de R$ 5 por dia. Se for o jornalismo que está falando para as pessoas como que elas podem substituir picanha, cupim por carne, se você até quando você pode ou não comer alimento vencido, né? Que tá saindo umas matérias dessas aí agora, né? Um contexto de pobreza, que empobrecimento que a gente está vendo, né? Se aprofundando ainda mais, e aí surgem essas matérias. Se for essa mídia aí, se for esse jornalismo, a gente tá lascado, né? Então eu queria justamente lançar essa provocação que o Pedro trouxe para você, Cecília, né? Que jornalismo é esse? Né? Que democracia, afinal, a gente quer disputar? O que cabe, né, questionar nessa democracia, né, dela, né? Eu estava me coçando para responder. Tava quando o Pedro falou, eu digo excelente, excelente, excelente problematização para levar as pessoas a pensar, né? Eu acho que o capitalismo ele produz determinados conceitos e dá determinados valores a esses conceitos que a gente consome naturalmente e acaba acreditando neles. Democracia, né? Direitos humanos, pacificação, paz. Ele lembrou muito bem, né?
o patrono do Exército Brasileiro é o pacificador em nossa história, é o Caxias, o maior assassino. Na ditadura, ou agora não sei se ainda estão dando, no chamado Estado Democrático de Direito, talvez agora no governo do Coisa que esteja lá, foi criada a Medalha do Pacificador, já há muitos anos no Exército, que é a maior comenda. E a Medalha do Pacificador é a figura do Caxias. E se você quiser saber quem foi torturador naquele período, ou quem foi da confiança do aparato de repressão, vê na biografia da pessoa, ou civil ou militar, se ele algum dia recebeu naquele período a Medalha do Pacificador. Isso significa que ele foi agente fiel da ditadura, aliado fiel da ditadura, se não um torturador diretamente, né? Então, eu acho que esses conceitos, foi um parênteses que eu fiz em função da questão da pacificação. Mas essa questão de paz, né? Havia muitas ONGs aí, antigamente da vida, que iam para as favelas levando rosas brancas e a paz. Mas que paz é essa? Né? Falar paz quando nós vivemos numa sociedade, né, que explora, que vive do trabalho do outro, que mata porque interessa matar, sim, né? Direitos humanos. O que é direito? Quer dizer, o capital institui determinadas cidadania. Né? O Pedro não falou, mas eu estou incluindo cidadania. O que é ser um bom cidadão? Né? Então, os modelos que são produzidos. Óbvio que o bandido não merece ter direitos humanos, que era o que sempre acusaram a gente. Está passando a mão na cabeça de bandido. Então, você vai produzindo determinados conceitos e a gente vai engolindo isso aí naturalmente. Né? E qual é o homem? Pedro pergunta, qual é o homem universal? Qual é o padrão do homem universal? Branco, macho, né? E hétero. É o modelo do homem do capitalismo. Quem foge desse modelo pode ser quem foge das ditas normas impostas em termos de comportamento, em termos de atitudes diante do mundo, vai ser rotulado de perigoso. Toda e qualquer pessoa, né? A diferença ela não é tolerada. A diferença ela é extremamente perigosa. Ela tem que ser exterminada. Porque diferente todos nós somos. Né? Não é só em termos de classe, não estou falando em termos de classe. Eu estou em termos de existência de cada um, de singularidade de existência de cada um. Então, eu acho que todo e qualquer conceito, quando ele aparece em determinados momentos que ele se torna moda, sabe? Empoderamento virou moda. Tá? E eu quero colocar em questão empoderamento e problematizar. Poder é apenas você entrar e substituir o outro no poder com o mesmo contexto histórico? Eu prefiro, em vez de empoderamento, potencialização. Porque a potência está aí no mundo. Está em mim, está na natureza, está no mundo. O Spinoza já dizia isso. Então, a gente tem que começar a estranhar. Eu acho que não tem resposta para nada. Tem o quê? Né? Eu chamo essa obra, essa dissertação que vira o livro da Gisele, de livro experiência. Porque é só na experiência que a gente consegue colocar em questão e problematizar esses conceitos que são naturalizados até por nós. Porque nós não estamos imunes a isso, não. Nós vivemos nesse mundo onde essas forças ditas do bem e do mal, se não está comigo, está contra mim. Isso aí, né? E aí você tenta fazer, de repente, politicamente falando, até no momento que a gente vive, hoje, determinadas unidades. Não é possível determinadas unidades. Compor com a heterogeneidade é até legal, mas que não vire uma massa morfa homogênea. Que as heterogeneidades se mantenham. Né? Então, eu acho que há que estranhar tudo. Porque aí eu me lembro do Brecht falando, nada nesse mundo é natural. Nada nesse mundo, tudo é produção das práticas do homem.
Nós somos responsáveis também por essas forças que estão no mundo, porque nós também as reproduzimos. Somos produzidos por ela e também as reproduzimos. Então, há que nos problematizarmos também. Não é discurso psi-babaca, não. Eu acho que a cada momento que a gente se problematiza, a gente se inventa e inventa mundos. Eu acho que, para mim, o caminho está por aí. E estranhando tudo, nada natural. Maravilha. É isso. Eu vou... Pedro, acho que respondeu a questão para você. Como é que ficou? Queria devolver, então, para você a resposta da Cecília, antes de eu ler Mas não foi resposta, não foi outra problematização. outra problematização. E aí, Pedro? Superou, né? Não só respondeu, como superou, foi muito além. Eu só queria falar uma coisa, Euro, sobre a peça da Gisele. Eu acho que, assim, é muito legal, muito, muito bonito isso, ela poder colocar a obra dela, sabe, para as pessoas, para os moradores da favela, para as pessoas que vivem aquela realidade ali, democratizar. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar de que maneira a gente democratiza um pensamento que é sufocado. E eu acho que a Gisele está fazendo isso, sabe, através do livro, através da peça. Isso precisa passar. Se a gente vivesse realmente numa democracia, isso estava passando em horário nobre, na televisão, sabe? Estava passando em escola pública. Os garotos estavam lendo isso na 5ª série, entendeu? Então, assim, mas a gente tem que lutar por essas brechas, tem que ficar abrindo com muita força essas brechas, porque a institucionalidade não permite que esse discurso vaze. Então, a gente tem que forçar, a gente tem que, sabe, meter o pé na porta e forçar essas brechas e esgarçar para tentar, ao máximo possível, que esse contradiscurso, enfim, como a gente queira chamar, que ele permeie, que ele chegue até as pessoas que realmente sofrem essa realidade. Perfeito. Vou dar uma olhadinha no chat agora para a gente ver as saudações, as pessoas que participaram. Posso falar um negocinho? Pode Pedro, sim. Pedro, eu estou muito contente de ter te conhecido, muito contente, Pedro. Eu acho muito bonita essa palavra, abrir brechas, né, que nós chamaríamos talvez de linhas de fuga, né, de produzir resistências e de ir inventando essas resistências, que é isso que a Gisele faz, né? E eu acho que a arte, ela se dá muito, ela é um meio muito importante para isso, não só através do livro dela, mas através agora dessa peça. Eu acho que você traz questões assim, eu gostei muito do abrir brechas, é muito importante isso, colocar um outro processo de subjetivação, um outro modo de estar no mundo, um outro modo de se pensar e pensar as questões que estão no mundo. É isso. Obrigada, viu, Pedro? É isso aí, Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal que participou com a gente, a Gabriela Gomes, a Gabi, mandando boa noite, a Gláucia Marinho, salve Gisele, salve Cecília, abraço grande, Marcelo Hernandes Macedo, Gisele, forte abraço, de toda a equipe do Laboratório de Comunicação Dialógica, Rafael Maú, grande encontro, Cecília Coimbra, Gisele, debate fundamental, a Thelma Gil, sim, um ato corajoso escrever esse livro, Rafael Maú, Pela Vida, Pela Paz, Tortura Nunca Mais, o Vitor Vanes, parabéns Gisele, e aí ele manda essa, faixa de gás é aqui. Beatrice Miller, Gisele querida, parabéns, beijos. Neide Antunes, parabéns Gisele, Beatrice Miller, professora Cecília, bom estar ouvindo vocês. Vivi Orleanze, boa noite a todos, boa noite Vivi. Neide Antunes, se eu não me engano, ela deixou aqui uma pergunta para Cecília. Professora Cecília, aproveitando a sua fala sobre a seletividade do Estado
naquilo que vai ser digno, entre aspas, de figurar na história ou não. Os países da América do Sul vivenciaram regimes totalitários em épocas mais ou menos concomitantes e cada um reagiu de maneira muito peculiar. No Chile, parece que de alguma forma resolveram passar a história limpo, com o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que conta a história dos regimes totalitários mundo afora, e eles não se escusaram em contar a história da ditadura no Chile. O que a senhora poderia apontar de característica, de diferença entre a resposta e o tratamento dado no Chile e aqui no Brasil? A senhora teria alguma pista, opinião a respeito? Então, uma pergunta específica aqui para você, Cecília. Pessoal do Maranhenses mandando aqui uma saudação, Anísio Borba, né? Enfim, Movimento Nacional Quilombo Novembro Negro presente, o Paulo Tomé, né? Então, o pessoal mandando várias saudações aqui. O Paulo Tomé novamente, direitos humanos para seres humanos. Se carregamos o estigma do não humano, pode-se tudo: matar, violar, encarcerar, torturar, odiar, ofender. Enfim, primeiro desumaniza para castrar e controlar, e daí nos tornamos não humanos. Exemplos não faltam quando queremos desqualificar. Galinha, machismo, gênero, macaco, racismo, raça e classe, e viado, gênero, LGBTfobia. Tá a participação do Paulo. Obrigado, Paulo, pelo seu comentário. E aí, Cecília, essa pergunta que a Neide deixou para você, pode responder para a gente, por favor? É o seguinte, cada um dos países que passaram por diferentes ditaduras nesse mesmo período, né, e que tinham uma ligação muito estreita entre si, né, principalmente seus serviços de informação e segurança, né, obviamente que eles viveram contextos bem diferentes. E muito com relação à questão dos movimentos sociais, né? O Brasil foi o último dos países da América Latina, né, a fazer essa tal reparação, processo de reparação, que é um processo que de revolucionário não tem nada. É um processo, inclusive, proposto pela própria ONU, Organização das Nações Unidas, né, onde, pós, né, períodos ditatoriais na América Latina, a própria ONU ela fala da questão do que é um processo de reparação. Ou seja, não tem nada de revolucionário. O Brasil, na realidade, a Argentina foi um dos primeiros, que imediatamente logo que voltou a chamada normalidade, né, a democracia burguesa, né, instituiu a chamada Comissão Sábado, Comissão Nunca Mais, que foi muito em cima desse nome que o Tortura Nunca Mais, em 1985, deu o seu nome ao seu movimento, ao movimento, que era um grupo que não pretendia fazer nenhum movimento, mas acabou surgindo pela necessidade ali naquele momento, no ano de 1985, logo início da chamada Nova República pós-ditadura, né? Pós-período ditatorial. Então, cada país ele vai ter um contexto diferente e vão fazer diferentes comissões de verdade e justiça, memória, verdade e justiça, que é o nome que se dá de modo geral. A Argentina ela avançou bem, né? Inclusive o funcionamento da Comissão Sábado, da Comissão Nunca Mais, na Argentina, durante o governo Alfonsín, primeiro governo civil, todas as sessões eram transmitidas, era ao vivo, né? O Chile, mesmo com a presença de Pinochet ainda estava no Chile, né, já era comandante das Forças Armadas, não estava mais no governo, mas tinha uma influência grande. O próprio processo de reparação no Chile, ele avançou bastante, né? Agora, vejam, esses processos, porque além da questão, nós colocamos em último, a própria ONU coloca em último caso, como o final do processo de reparação, a questão da reparação econômica. Mas antes você tem que dizer onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu e quem são os responsáveis por esses acontecimentos. Aqui no Brasil, nada foi feito com relação a isso. Não só porque os movimentos sociais não tiveram força suficiente para isso, mas também
né? Todo um processo de alianças foram produzidas desde o período da anistia até os dias de hoje. E durante todos os governos civis, né? Todos os governos a partir de 85. Toda uma série de alianças que permitiram que você só vá até a página 10, você não avance. Não é interesse, né? De que determinadas coisas sejam contadas, né? Aqui no Brasil houve esse processo de acordos vergonhosos com todos os governos civis, né? De 85 para cá, passando inclusive por FHC, pelo governo Lula, pelo governo Dilma, né? Então, determinadas alianças, você vai até a página 2. Tá? A questão indígena pouco avançou, quando a gente sabe que o número de povos tradicionais daquele período foi exterminado. Houve inclusive, um exército formado por indígenas. Isso era desconhecido, isso não é falado. Então, o nosso processo aqui foi extremamente atrasado. Foi o último a fazer, na América Latina, essas comissões de reparação. E, assim mesmo, extremamente limitado e incompleto. Obviamente que são momentos diferentes, não é porque tem gente que diz assim, porque aqui no Brasil foram só 500 mortos desaparecidos. Eu digo, gente, a questão não é a quantidade. Não, na Argentina foram 90 mil. A questão não é a quantidade, a questão é se um desaparecido ou um morto, a gente tem que saber o que aconteceu. Como a gente tem que saber o que acontece a esses milhares de desaparecidos hoje, no chamado Estado Democrático de Direito, bem entre aspas, né? Então, a questão que a gente coloca é que o Brasil ele foi extremamente atrasado, o mais atrasado de todos os países da América Latina com relação a esse processo de reparação, através de uma série de acordos, que todos os partidos políticos participaram, né? Inclusive os chamados de oposição à ditadura, todos eles participaram. Não sei se te respondi, mas o que eu teria a dizer seria isso. Perfeito. Bom, está chegando já no momento final, e eu queria pedir, Cecília... Eu posso ler o poema do Drummond? Exatamente isso que eu ia falar. Para você já ir preparando aí o tostão da sua voz, que a gente vai fechar a live com a sua declamação de Carlos Drummond. Mas antes eu queria dar a palavra para que cada um de vocês possam fazer, né, suas considerações finais, para que a gente possa arrematar aqui a nossa fala. Começando por você, Pedro, você possa trazer aí a sua fala final nessa noite maravilhosa que a gente teve aqui. Só agradecer ao Euro, a Gisele, a Cecília, ao Douglas, o Mário, a todo mundo do NPC, grande Claudinha Gianotti, lembrar que a memória do grande Vitor Gianotti também, que a gente nunca pode esquecer de falar dele. E... presente hoje e sempre, né? Hoje e sempre, exatamente. E dizer, Gisele, continue seu trabalho, espero que venham outros livros aí, que você continue com a sua coragem, com a sua força, com a sua determinação, com a sua seriedade, seu comprometimento com a comunicação comunitária, enfim, e estamos juntos. Eu acho que o importante é a gente se articular, porque tem muitas pessoas, né, como nós, que lutam, que pensam, né, como a gente, que detestam as coisas como elas estão. A gente precisa se articular mais, eu acho, para tentar somar essas forças, brigar menos entre a gente e seguir em frente para a gente tentar lutar e resistir para sair dessa que a gente está vivendo aí, que não está fácil. Um abraço a todos e todas, e fora Bolsonaro. Eu queria só lembrar que nós estamos em contagem regressiva. Então, se você ainda não foi lá na livrariagranche.com.br e não encomendou o seu livro com 20% de desconto da Gisele, a hora é agora, porque a gente está acabando
E essa promoção vai cair, hein? Então aproveita para fazer isso agora e entrar lá no site da Livraria Granche. Gisele, aproveita aí, a noite é toda sua. Queria que você deixasse a sua fala e logo em seguida a Cecília entra para também fechar e declamar o poema de Drummond que a gente tanto quer ouvir. Primeiro, agradecer, colocar uma observação, né, que em toda live, participo de muitas lives, enfim, tenho até não participado muito, colocar uma observação, né, que até o direito à internet é um direito que nós, moradores, não temos. Não, a internet é tão ruim, né, não por acaso uma imagem congela, voz não sai, enfim. É, a, a área, né, os territórios de favelas do Rio de Janeiro têm operadoras oferecem de baixa qualidade se comparado aos bairros. E a gente paga o mesmo preço, ou paga até mais linhas de internet, acaba que a gente não tem esse direito. Eu pago duas e não tenho nenhuma completa. Então, esse é um outro direito que não tem no meio da pandemia, estudar, né? Imagina o que é isso para as crianças e adolescentes, né? Que, enfim, imagina prestar vestibular. Não tem nunca teve pé de igualdade, ainda mais nisso. E aí, falando nisso, colocar aqui uma observação que o Lourenço César, estou vendo aqui a mensagem que ele colocou aqui já no final da live, ele colocou lá uma mensagem falando sobre o quanto a Cecília é importante para ele. Esteve em algum lá no SEASM falando sobre as classes perigosas que isso haviam guia, né, guia a militância dele, a vida dele. E o Lourenço é uma referência para mim também. Ele é do SEASM, no Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, de onde eu venho, né, do Jornal Cidadão, mas também, antes disso, do preparatório, curso pré-vestibular, um pré-vestibular que ensina a gente, além da matéria, além da matemática, da física, mas sobre, né, e aí, enfim, Paulo está aí para tá ali sempre presente nas salas de aula, né, a luta antirracista também está ali sempre presente na sala de aula do SEASM, e que criou o Museu da Maré, né? Primeiro museu construído dentro de uma favela no mundo, e a gente precisa referenciar esses dois locais de grandes movimentos, né? Movimentos de vidas e movimentos principalmente de pensamento. E esse é o papel da comunicação comunitária, é esse o papel do livro, é utilizar ideias para mudar práticas. Comunicação comunitária é isso, o livro é isso, as nossas falas aqui incansavelmente, todos os dias falando, é para isso, né? Mobilizar pensamento para práticas, e a gente só vai conseguir mobilizar as práticas de uma sociedade racista, né? Para que ela seja antirracista, não capitalista, de forma coletiva. A gente precisa coletivar aquilo que a gente aprende. E agradecer ao Pedro, agradecer a Cecília, uma honra aqui ter a Cecília, que eu já falei várias vezes o quanto a admiro. Esse ano a gente, à frente de Mobilização da Maré, que é o grupo no qual eu participo hoje, que a gente fundou nesse período para falar sobre o Covid, para falar aos moradores a importância de dividir água, já que a gente não tem esse direito, de dividir álcool, de dividir solidariedade, comida dentro da favela, num período de fome, de Covid e de tiro. Então, homenagear todos nós e a todas e todos que fazem a frente de Mobilização Amarela. O SEASM é um grande apoiador, e a frente foi ganhadora, junto com diversos outros coletivos de favela, medalha do Tortura Nunca Mais, Chico Mendes, a medalha Chico Mendes, que para a gente também foi uma honra enorme estar ali junto com outros coletivos, recebendo esse presente, essa grande homenagem. Então, só agradecer a Cláudia, ao NPC, a toda a equipe que organizou a live, que está nos livros, em meio a uma pandemia que é tão complexo, né? A gente trabalhando nesse período. Agradecer a você, eu, a todo mundo, enfim. E dizer que é isso, a gente vai fazer as fronteiras caírem, né? As fronteiras invisíveis e visíveis
caírem a partir de um ideal, a partir da luta, a partir não é a ideia de dar voz, mas sermos voz de nós mesmos, de dizer que a favela existe e resiste, e às vezes a falar por nós mesmos e de forma coletiva, que a gente vai atravessar esses muros invisíveis e visíveis com um livro, por favor. E nesse mês de julho, a gente, junto com mulheres, outras mulheres da Maré e de Manguinhos, a gente vai estar lançando essa cartografia Violências de Gêneros em Contextos Militarizados, mulheres que relatam suas próprias experiências, suas dores, enfim, de viver em territórios militarizados dentro das coisas. Tem um livro também no Pax, A Fortaleza das Mulheres, relatos sobre a militarização da vida, que eu faço, né, após esse livro, após eu ir à Palestina, que eu tive o prazer de conhecer aquele território e, enfim, me impactou, assim como me impacta todos os dias vivenciar a favela, né? E aí eu organizei para falar sobre o impacto da ação do racismo e do apartheid na vida de inúmeras mulheres ao redor do mundo, palestinas, Honduras, Colômbia, México, Mapuches, enfim, várias mulheres, que foi organizado pelo Pax. Mas comprem esse meu livro aqui, esse livro aqui foi organizado pelo NPC, e falem sobre ele, né? Compartilhem essas histórias, esses relatos, que são relatos que a gente precisa tornar memórias de luta. Mas é ler para avançar, né? A gente não tem que ler para deprimir, mas ler para tornar luta. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Tamo junto, favela vive e resiste. Cecília, pode tomar a dianteira já. Eu queria agradecer, eu tirei a poesia. Essa poesia abre o prefácio do livro da Gisele, né, que eu fiz. Mas eu acho muito importante, antes de lê-lo, até falar dessa questão, né? É que você tinha uma hora falado aí, o companheiro, sobre a questão de o jornalismo significa democracia, como todas essas profissões, né? E toda e qualquer profissão, há que se problematizar, né? A questão do direito e a democracia, a questão da psicologia e a democracia, a questão do jornalismo, da assistência social, do serviço social. Eu acho que tudo isso, a gente tem que se problematizar enquanto profissional nessa área. Porque o que a gente vê aí, o exemplo que você trouxe, é o exemplo, né, do jornalista bem-sucedido, do psicólogo bem-sucedido, né, do advogado bem-sucedido, que, de um modo geral, está a favor do Estado capitalista. Que, de um modo geral, interessa, né, principalmente o poder que algumas profissões têm, no sentido de atingir grandes massas, como é o caso dos jornalistas, né, de produzir o que interessa para o sistema, para que ele possa ser uma retroalimentação. Então, eu acho que cada um, em nossa área de atuação, né, eu acho que nós temos que perceber que outro modo de fazer jornalismo é possível. Gisele mostra isso. Outro modo de pensar, de fazer psicologia é possível. Outro modo de fazer advocacia, pensar a questão do direito, é possível. Somos minoria, né? Mas eu acho que esses encontros vão afetando uns aos outros. E eu acho que são as tais brechas, né, que o Pedro que o Pedro falou. E eu acho que esse encontro de hoje, eu quero agradecer aqui, estar aqui, ter sido convidada. Eu fico até meio sem graça quando a Gisele fica não é nada disso, Gisele. Eu acho que eu não viveria de outra forma, não tem nada especial nisso. Eu gosto muito de uma poesia que chama-se Mãos Dadas, do Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu justamente na época do Estado Novo, né? E que tem a ver
com não só o período que a gente viveu, tem a ver com a sua produção, Gisele, tem a ver com a minha produção, com a produção do Pedro, com a produção de tantos outros, né, que tentam fugir do que é do status quo e tentam produzir outras coisas, né? E que eu acho que é para todos nós isso aqui, né? Para nos alimentar e nos adubar, né? Num determinado momento, eu li só um pequeno trecho da poesia, Mãos Dadas. Ele coloca, ao final, não serei eu o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Beijo grande a todos vocês e gratidão. A vida presente. O NPC agradece a participação de todos que nos assistiram, que mandaram mensagens carinhosas, perguntas, colocações. Agradeço a você, Pedro, agradeço a você, Cecília, e agradeço, sobretudo, a você, Gisele, por nos dar a honra desse livro, por nos presentear com o seu escrito e da gente poder fazer esse encontro de lançamento aqui junto com você, tá bom? Nos acompanhe nas redes do NPC, no Facebook, no Instagram. Estamos começando a aparecer mais no Twitter também, então sigam as redes do NPC para mais eventos, cursos e celebrações como essa que nós tivemos aqui na noite de hoje. Beijo grande a todos. Valeu, pessoal!